E se eu te dissesse que a batalha final pelo One Piece talvez não seja decidida por força, mas por um jogo pirata esquecido? Porque enquanto todo mundo olha pra Shanks, Teach e Imu, talvez o personagem mais perigoso dessa reta final seja justamente aquele que ninguém leva a sério. Buggy, o homem que chegou ao topo através da sorte, pode acabar roubando o One Piece sem precisar derrotar ninguém. E se isso acontecer, a corrida pelo One Piece deixaria de ser uma guerra, para virar o jogo pirata mais caótico da história. Porque existe uma teoria que começou a crescer muito dentro da comunidade de One Piece. A possibilidade da Cross Guild do Buggy acabar enfrentando os Chapéus de Palha em um Davy Back Fight, colocando os próprios Road Poneglyphs em jogo. E quanto mais você conecta os pontos deixados pelo Oda, mais assustadoramente possível isso parece. Mas já deixando claro, isso aqui não é uma análise baseada em provas definitivas. É uma teoria construída em cima de pistas, paralelos, interpretações e possíveis caminhos que a história pode seguir. Só que, sinceramente, depois das últimas revelações de One Piece, talvez o Davy Back Fight seja muito mais importante do que a gente imaginava. E o mais curioso nisso tudo é que Buggy sempre foi tratado como uma piada. Mas quando você olha com atenção para a trajetória dele em One Piece, percebe que o Oda talvez tenha construído esse personagem como o completo oposto do Luffy desde o início. Buggy é um dos vilões mais antigos e clássicos da obra. E em vários aspectos, ele funciona quase como um reflexo distorcido do próprio Luffy. Enquanto o Luffy consegue esticar o corpo, conectar ataques e ignorar golpes físicos por causa da sua Akuma no Mi, a Barabara no Mi do Buggy faz exatamente o contrário. Ela permite que ele se divida em pedaços, ficando praticamente imune a ataques cortantes. E diferente do Luffy, que conquistou o título de um dos 4 imperadores através da própria força e evolução, Buggy chegou ao mesmo posto praticamente na base da sorte, da fama exagerada e das mentiras que cresceram ao redor do nome dele. Além disso, foi o próprio Buggy quem quase destruiu o chapéu de palha do Luffy e também esteve muito perto de matar ele na plataforma de execução do Rei dos Piratas, Goldie Roger. Mas sendo sincero, hoje o Buggy parece fraco demais para esse estágio final de One Piece. Só dele ter virado um Shichibukai e depois um imperador já parece um milagre construído apenas pela reputação dele. Então surge a pergunta, em uma história que já está correndo para o seu desfecho, qual vai ser o verdadeiro papel do Buggy daqui pra frente? Talvez o Buggy não tente conquistar o One Piece através de poder militar ou força bruta, mas sim através do método mais pirata possível. E é aí que entra o famoso Davy Back Fight. Vocês lembram desse jogo? Foi aquele jogo pirata disputado entre os Piratas Foxy e os Piratas do Chapéu de Palha. Basicamente, uma competição onde os piratas apostavam membros da tripulação ou símbolos importantes do bando. Os Piratas Foxy encontraram os Chapéus de Palha em Long Ring Long Land e provocaram o Luffy depois de atirarem no cavalo do Tonjit. A partir daí, eles desafiaram o bando para o jogo. E no mundo dos piratas, depois que um Davy Back Fight é aceito, não existe volta. O jogo começa imediatamente, colocando em risco a honra dos dois lados. E isso é o que diferencia esse jogo de uma luta comum. Existem regras extremamente rígidas e quebrar essas regras traz humilhação e condenação. Mas claro, como estamos falando de piratas, certas trapaças parecem ser aceitas até certo ponto. O capitão dos Piratas Foxy, o Raposa Prateada, Foxy, soltou uma frase que marcou bastante naquele arco. Um jogo é diferente de uma batalha. E enquanto dizia isso, ele encurralava completamente os Chapéus de Palha. O Foxy chegou até a tirar o Chopper da tripulação temporariamente e deixou Zoro, Sanji e até o próprio Luffy, que já valia 100 milhões de berries depois de derrotar Crocodile, completamente destruídos e cobertos de sangue. E sinceramente, eu sempre achei o arco do Davy Back Fight muito divertido. Os Piratas Foxy trapaceavam de forma tão descarada que chegava a ser irritante, mas ao mesmo tempo era engraçado demais. E toda aquela atmosfera parecia mais um festival pirata gigantesco do que uma batalha séria. O próprio Foxy parecia aquele tipo de personagem disposto a fazer qualquer coisa baixa para vencer. Mas no final, quando perdeu o jogo, ele aceitou a derrota e foi embora sem guardar rancor, mostrando que ainda existia certa honra dentro dele. E provavelmente o próprio Eiichiro Oda gostava bastante do personagem, já que ele acabou reaparecendo rapidamente no arco de Egghead, mesmo depois de ter perdido praticamente toda a tripulação que tinha antes. Só que existe um detalhe importante. No anime, esse arco acabou ficando muito arrastado. E como ele parecia não ter quase nenhuma importância para a história principal, muita gente passou anos considerando essa parte como episódio filler, ou simplesmente algo que dava para pular numa revisão da obra. Pelo menos até agora. Porque no arco de Elbaf, justamente quando várias revelações enormes começaram a aparecer, como o passado dos Piratas Rocks e o incidente de God Valley, o Davy Back Fight voltou a chamar a atenção de todo mundo.
E o motivo desse arco ter voltado a chamar tanta atenção é porque foi revelado que Rox de Shebeck, que talvez seja até o pai do Teach, reuniu monstros como Barba Branca, Big Mom e Kaido através justamente do Dave Backfight. E não pra por aí. O verdadeiro nome dele aparentemente seria Dave D. Shebeck, revelando que ele seria descendente direto do lendário Davy Jones, o homem que deu origem ao próprio Dave Backfight. E quando você percebe que esse Davy D. Jones, assim como Joy Boy, aparentemente teve uma relação extremamente hostil com Imu, o rei do mundo de 800 anos atrás, fica claro que tudo isso está se tornando uma peça central da história. Por isso eu realmente acredito que o Dave Backfight ainda vai voltar mais uma vez em One Piece. E dessa vez, através do pirata que mais combina com esse jogo depois do Fox, o próprio Buggy. Inclusive, recentemente começou a crescer bastante nas comunidades gringas de One Piece a teoria de que Buggy teria alguma ligação com Rox, talvez até sendo descendente dele. Particularmente, eu não acho que exista uma chance tão alta deles terem laços de sangue. Mas existe outra possibilidade muito mais interessante. A de que Buggy esteja herdando a vontade de Rox, sem nem perceber. Porque se você reparar bem, Teach e Buggy montaram suas tripulações de formas extremamente parecidas. Teach recrutou os criminosos mais perigosos que escaparam do nível 6 de Impel Down, enquanto Buggy também construiu a Buggy's Delivery usando justamente os prisioneiros que fugiram com ele. E agora, com Crocodile e Mihawk dentro da Cross Guild, Buggy acabou formando uma tripulação composta por monstros absurdamente perigosos. Exatamente como acontecia com os piratas Rox. Além disso, tanto a tripulação do Teach quanto a Cross Guild funcionam mais por interesse mútuo do que por amizade verdadeira entre os membros. E isso lembra muito a dinâmica da tripulação de Rox. E recentemente o Buggy finalmente declarou em voz alta que quer se tornar o rei dos piratas. Só que aí vem o problema. Em questão de força pura, ele não chega nem perto de um Shichibukai de verdade, muito menos de um imperador. Então como exatamente ele pretende conquistar o One Piece? E é aí que a inteligência do Buggy pode finalmente brilhar. Porque se tudo acontecer através do Dave Backfight, um jogo extremamente tradicional no mundo dos piratas, Buggy talvez consiga uma vantagem absurda nessa corrida sem precisar vencer batalhas de verdade. O Dave Backfight normalmente funciona apostando membros da tripulação. Mas segundo o próprio Fox, existem diversas versões diferentes das regras além das chamadas regras ortodoxas. Então talvez seja possível apostar tesouros, territórios ou qualquer outra coisa importante. E existe algo que Buggy precisa conquistar se quiser chegar até Laugh Tale: as cópias dos Road Poneglyphs. Afinal, são eles que mostram o caminho até a ilha final. Os piratas do Chapéu de Palha já conseguiram 3 deles, mas até agora tudo indica que a Cross Guild não possui nenhum sequer. Ou seja, do ponto de vista do Buggy, ele basicamente entrou na corrida pelo One Piece largando da última posição. E pior ainda, Buggy simplesmente não tem força suficientes enfrentando outros imperadores na base da pancada. Claro, ele possui Mihawk, o maior espadachim do mundo, além do Crocodile e um exército gigantesco sob seu comando. Mas o problema continua sendo ele mesmo, a força do próprio Buggy. Só que como o Fox dizia, uma batalha é diferente de um jogo. E nisso, Buggy é praticamente perfeito. Ele lidera uma tripulação caótica, barulhenta e teatral, quase como um circo pirata. E diferente de outros imperadores, ele não teria problema nenhum em trapacear, manipular regras e vencer da forma mais covarde possível. E tem outro detalhe muito importante. Praticamente todos os oficiais da Cross Guild possuem algum tipo de rancor contra os Chapéus de Palha. Buggy é inimigo do Luffy desde o começo da obra. Crocodile nem precisa comentar. Mas talvez exista mais um personagem prestes a entrar nessa lista, Gekko Moria. E aqui, a história do Moria fica interessante. Segundo a capa da história do Yamato e algumas informações do SBS, Moria cresceu em Wano e mesmo não possuindo sangue Kozuki, recebeu esse sobrenome por causa da ligação dele com a família. Só que depois da derrota contra Kaido, ele desapareceu completamente. E em Wano muitos acreditam que ele morreu. Mas pensa comigo, e se Moria, por causa dessa conexão com os Kozuki, souber ler os Poneglyphs? Do ponto de vista do Buggy, isso transformaria ele em uma peça essencial para alcançar o título de Rei dos Piratas. Porque atualmente o Luffy possui a Nico Robin, Teach possui a Pudding, mas o Buggy ainda não tem ninguém capaz de decifrar os Poneglyphs. E coincidentemente, a Perona, antiga subordinada do Moria, possui ligação direta com Mihawk. Além disso, Moria já entrou em conflito com Teach depois da morte do Absalom. Então pensa na situação dele. Luffy destruiu o império dele em Thriller Bark. Teach matou um dos subordinados mais importantes da vida dele. Se existe alguém que teria motivos para entrar numa aliança da vingança contra esses caras, esse alguém seria o Moria.
E caso isso aconteça, a Cross Guild acabaria virando praticamente um clube de ódio ao Luffy, reunindo vários dos antigos inimigos dos Chapéus de Palha em um único lugar. E sendo sincero, existe alguma chance disso não acabar em confronto direto durante a corrida pelo One Piece? Porque, olhando pelo lado do Oda, parece impossível ele deixar passar uma revanche entre Crocodile, Moria, Buggy e os Chapéus de Palha. Mas o mais interessante é que talvez exista um confronto ainda maior vindo aí. E no meio de tudo isso, existe um confronto que faria esse Davy Back Fight ficar ainda mais absurdo. Dracula e Mihawk contra Roronoa Zoro. Porque como o próprio arco do Fox mostrou, o Davy Back Fight possui várias modalidades diferentes. Mas normalmente tudo termina em uma última disputa decisiva, um duelo individual. E o mais interessante é que nem sempre o capitão precisa lutar nessa batalha final. Ou seja, se a Cross Guild realmente desafiar os piratas do Chapéu de Palha para um Davy Back Fight, é praticamente impossível imaginar o Buggy participando dessa luta final. O motivo é simples, ele é fraco demais. Mas existem duas pessoas que certamente iriam querer entrar nesse combate, Mihawk e Zoro, porque o maior sonho do Zoro sempre foi se tornar o maior espadachim do mundo. E o caminho mais rápido para alcançar esse sonho é derrotando justamente o homem que já carrega esse título. Mihawk não é apenas o maior rival do Zoro, ele também foi o mentor dele, o homem que treinou Zoro durante o time skip, enquanto esperava o dia em que o próprio aluno voltaria para desafiar seu pescoço. Então imagina esse cenário, Buggy inicia o Davy Back Fight, a última partida é definida como o duelo dos capitães. E como representante da Cross Guild, Buggy escolhe Mihawk. Na mesma hora, Zoro pisaria na frente sem pensar duas vezes. E sinceramente, nem o próprio Luffy conseguiria impedir isso. Agora, vamos olhar para a posição do Crocodile nessa história. Crocodile sempre quis colocar as mãos na arma ancestral Pluton para construir a utopia dele. E depois da transmissão do Vegapunk, ele finalmente descobriu que as armas ancestrais realmente existem. E que quem encontrar o One Piece provavelmente terá acesso ao poder capaz de controlar tudo isso. Ou seja, no meio desse caos gigantesco do mundo atual, encontrar o One Piece talvez tenha se tornado o único caminho possível para o Crocodile construir a utopia que ele sempre sonhou. E tem mais um detalhe importante. Segundo informações reveladas nas capas da obra, Crocodile também possui o desejo secreto de se tornar o rei dos piratas. Então pensa pelo ponto de vista dele. Qual seria a maneira mais inteligente de conseguir os Road Poneglyphs gastando o mínimo possível de soldados, recursos e perdas? A resposta seria justamente usar o Davy Back Fight contra a tripulação mais impulsiva de todas, os Chapéus de Palha, e vencer usando estratégia, manipulação e trapaças extremamente bem planejadas. Porque se você juntar o carisma absurdo do Buggy, a inteligência do Crocodile, os soldados do Moria, então roubar os 3 Road Poneglyphs dos Chapéus de Palha em um único Davy Back Fight deixa de parecer impossível. Na verdade, começa a soar assustadoramente possível. E sendo sincero, talvez não exista nada que daria mais prazer ao Crocodile do que impedir o Luffy de alcançar o título de Rei dos Piratas. Pra Cross Guild, esse jogo praticamente seria perfeito, porque eles teriam quase nada a perder. Claro, existe o risco deles precisarem apostar algo equivalente ao valor dos Road Poneglyphs caso sejam derrotados. Mas convenhamos, a Cross Guild possui subordinados praticamente infinitos. Eles poderiam simplesmente falar, escolham quem vocês quiserem. E existe ainda outro detalhe muito importante nessa teoria. O Davy Back Fight também resolve um problema do próprio Oda, o tempo. Porque o arco do Fox foi extremamente curto no mangá, durou apenas 1 ou 2 volumes, então, pensando pelo lado do Eiichiro Oda, se ele realmente quiser resolver a luta entre Zoro e Mihawk antes da batalha final, talvez não exista forma mais rápida e eficiente do que essa. Afinal, os piratas do Chapéu de Palha ainda precisam enfrentar Imu, entrar em conflito contra Teach, reencontrar Shanks, encontrar o One Piece, e depois disso tudo, ainda reunir toda a grande frota para a guerra final que vai mudar o mundo. Ou seja, a história está correndo contra o tempo. E talvez o Davy Back Fight seja exatamente o tipo de solução perfeita que Oda precisava para encaixar tudo isso sem desacelerar a narrativa. No fim, talvez tudo aconteça de forma simples. As tripulações se encontram no mar. E como verdadeiros piratas, resolvem tudo através de um jogo. Mas sinceramente, se isso realmente acontecer, pode acabar sendo um dos momentos mais inesperados e divertidos do final de One Piece.